Olá, Lídia, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Nadisan, muito boa noite também, seja bem-vinda. Leda Lovato, muito boa noite, seu Luiz Alberto. Olá, Elisângela, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Andréia Dantas, e toda a família Dantas, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Adriana, Dona Wanda, seu Edivaldo, Márcio, Marcos. Olá, Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês também. Pois é, né, seu Luiz, assistindo um joguinho aí, né? Que bom. Os brasileiros estão felizes com a vitória. Rosilene, Osmane e Diego, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Jossanã, muito boa noite também, seja bem-vinda. Ricardinho e Lúcia, muito boa noite para vocês. Ixi, mas agora o senhor viajou longe, seu Luiz. A moçada de hoje não conhece esse povo, não. Olá, Valdete, muito boa noite, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, muito boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Oneida Alves, muito boa noite. Boa noite também, Vânia, seja bem-vinda. Essa também eu não lembro não, seu Luiz. Assim, eu lembro de ter visto depois, né? Olá, Célia, boa noite para você, para Eva, Joninha, Francisca, sejam bem-vindas. Flávia, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Joana Bandeira, seja bem-vinda. Graças a Deus, Odete, tudo sob controle. Graças a Deus e a própria espiritualidade, com certeza. Maria Eleusa, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Adriana Dantas. Bom, está na hora de nós fazermos a nossa prece. Dona Leopoldina, muito boa noite também, seja bem-vinda. Momento de nós fazermos a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões. Já iniciamos a reunião, né? Só por estarmos aqui já conversando, cumprimentando e já entrando nesse clima, mas para que a gente possa começar a iniciar efetivamente as nossas reflexões, que nós possamos nesse instante pedir a Jesus mais uma vez a permissão para relembrarmos aqui dos seus ensinamentos, que com certeza são muito riquíssimos. Vamos, com os nossos pensamentos elevados, lembrar dos aniversariantes. Hoje tem
a Joarina, que faz aniversário hoje. Ela sempre que pode, ela assiste aqui ao vivo, mas geralmente ela assiste depois. Então fica aqui as nossas preces e orações, pedindo a espiritualidade para que derrame sobre ela todas as bênçãos e muita paz, e principalmente que as nossas energias também cheguem até ela, né? Marina, Paula, Sueli, sejam bem-vindas. A Flávia também aqui colocando pessoas que ela está pedindo orações. Que a gente possa, então, lembrar de todos eles, daqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderno de orações e intenções, porque com certeza a espiritualidade levará a cada um deles tudo aquilo que nós estamos emitindo, e principalmente o nosso desejo de fazer o bem, de aprender a exercitar um pouco mais esta chamada caridade, doando algo que nós temos, e também com humildade, receber aquilo que nós necessitamos, porque, pelo menos na nossa modesta visão, receber também é um ato de caridade. Todos aqueles que sabem receber estão exercitando a caridade, e que nós possamos, com humildade nesses instantes, receber da espiritualidade tudo aquilo que eles nos endereçam, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, identificar as nossas principais falhas, os nossos defeitos e vícios, e que a espiritualidade atue sobre nós, nos auxiliando, acima de tudo, a identificá-los, e depois nos fortalecendo para que nós consigamos eliminá-los ou substituí-los, melhorar, enfim, que é exatamente o que nós buscamos. Meus queridos amigos e companheiros, muita paz a todos vocês, muita paz ao lar de vocês, ao local de trabalho e a todas as pessoas que estão envolvidas com cada um de vocês, encarnados ou desencarnados, nesta existência. Que a paz do Cristo, como uma luz, envolva todos e inunde o ambiente onde nós estamos. Que assim seja, como sempre, graças a Deus, a Jesus e a todos vocês que aqui se encontram. Nós estamos aqui presentes para mais uma reflexão. A Rosilene lembrando aí também da Copa, né? O pessoal está feliz com a seleção brasileira, isso é muito bom. Boa noite, Marcileia, Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. Olá, Marinha, muito boa noite. Sr. Antônio Pazotto, José Ricardo, boa noite também, seja bem-vindo. E nesse clima, então, de alegria, de felicidade, de Copa, né? Que nós possamos celebrar mais uma vez a caridade. E principalmente celebrar a caridade através dessas reflexões que a espiritualidade preparou para a noite de hoje. Nós que estamos trabalhando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Gisela, seja muito bem-vinda. Boa noite também para Márcia, para o Juarez. Olá, Wagner, boa noite para você e para toda a família. Portugal Pimentel, sejam bem-vindos. Luísa Nalim, boa noite também. Então, como nós estamos dizendo, hoje é dia de nós relembrarmos o que nós já vimos muito brevemente, né? E darmos a sequência, porque esse capítulo ele é realmente fantástico. E no último encontro, né, gente, nós tivemos a oportunidade de identificar junto com o próprio codificador essas questões relacionadas com o maior mandamento, partindo desde aquele princípio onde o codificador busca no próprio Evangelho, e o Evangelho Jesus busca na conversa com os doutores da lei que estavam justamente o testando. Ele busca resgatar este mandamento chamado amor. Qual é o maior mandamento? O amor. Mas é um amor onde o próprio codificador procura trazer para a realidade nossa e principalmente lançar a palavra ou a expressão caridade para que a gente possa compreender de uma forma um pouco mais simples, ou pelo menos iniciar uma trajetória neste campo do amor, que não é algo muito fácil e simples. Inclusive, já agora gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram ontem com os nossos companheiros de Cássia, do bate-papo que nós tivemos lá. E é sempre bom, gente, eles ficam muito felizes quando
a gente entra, quando a gente participa, por mais que a gente, assim, sabe que absolutamente nada se perde, né? Lourdes Ogata, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Elaine Oliveira, boa noite também. A gente sente, né, como é que nós podemos dizer, uma alegria diferente, um incentivo diferente quando mais pessoas estão participando com a gente. Então, agradeço aqui em nome deles a todos vocês que participaram ontem desse bate-papo deles lá ontem. Assim como nós aqui, imagina, por mais que a gente, né, procure, estude, eu tenho certeza que se vocês não estivessem aqui, ou nós já teríamos terminado essas nossas reflexões, né? Porque automaticamente a gente acaba acelerando um pouquinho quando não existe uma participação, ou às vezes nós já teríamos até terminado ou não teríamos nem resistido. Então, a participação de vocês, ela é sempre fantástica e maravilhosa, né? Olá, Andréia, boa noite também, Cidinha, boa noite, Mariângela, sejam bem-vindas. Então, nós estamos falando justamente deste amor, e o amor, como a gente trabalhou ontem nesse nosso bate-papo, muitas das vezes ele escapa à nossa própria capacidade de compreensão, porque a gente não sabe a natureza jurídica dele. Mas daqui a pouco eu ainda volto a falar sobre isso. Por isso, o próprio codificador vai trazer o amor ou a caridade como uma das expressões do amor e aquela que a gente pode e consegue praticar, mesmo sem entender na sua amplitude o que vem a ser o amor. Então, ele colocou aqui o maior mandamento exatamente para nos ajudar a entender e principalmente como chegar até lá. Nós tivemos a oportunidade de ver, através do texto de Emmanuel, que essa regra de ouro do fazer aos outros, gostaríamos que os outros nos fizessem, ela é antiga e estava presente em todos os povos, seja gregos, persas, egípcios, hebreus, romanos, e a gente viu rapidamente com Emmanuel como que a gente consegue trabalhar e, sobretudo, quem seria especificamente ou mais diretamente o nosso próximo. E nós deixamos para trabalhar no dia de hoje o próximo tópico do codificador, ou talvez os próximos 3 tópicos, porque são tópicos muito próximos uns dos outros e principalmente os 2 últimos são um pouco mais curtos. Mas a necessidade da caridade, segundo Paulo, é o nosso próximo tópico, né? Helena Coelho, boa noite e seja muito bem-vinda também. Gente, antes de nós efetivamente iniciarmos, como eu estou dizendo aqui para vocês, necessidade da caridade segundo Paulo, eu acho interessante nós buscarmos um pouquinho os bastidores deste próprio texto, né? Boa noite, Rosilda Martins, boa noite também, Célio Melo, Edna Bueno, sejam todos muito bem-vindos. Nas palestras do Haroldo, ele toca muito nesse ponto, e principalmente com base no próprio livro Paulo e Estevão, ele vai dizer para nós, porque Kardec vai trazer aqui um trechinho, depois se der tempo a gente até lê aqui, um trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, sobre o amor. Um trechinho de uma carta fantástica, um poema maravilhoso, já virou música e podemos dizer que já está na boca de todas as pessoas. Só que é o seguinte, como Emmanuel vai trazer para nós, e aí nessa interpretação de Haroldo que eu acho fantástica, Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele estava justamente procurando ajudá-los a entender e a sublimar o amor. Sim, o nosso ponto principal não é o amor, nosso ponto principal é a caridade. Mas justamente para a gente entender um pouquinho deste texto, né? O que vem a ser este amor e por que o próprio Kardec trouxe essas reflexões aqui para nós. Bem, Corinto era justamente uma cidade daquela época onde as pessoas eram muito ligadas à própria prostituição ou às paixões ou os desejos de ordem material. Era com certeza uma cidade onde, como a maioria das pessoas apenas e tão somente se voltavam para os próprios prazeres, eles não valorizavam o verdadeiro relacionamento. E isto não passou despercebido pela espiritualidade, não passou despercebido pelo próprio Paulo de Tarso. Ele teve a oportunidade de conversar
com estas pessoas. Ele teve a oportunidade de fundar igreja em todos esses lugares. E a gente percebe muito lá no romance Paulo e Estevão, né, que num determinado momento, já preocupado com isso, porque ele não conseguia ir atender a todas as igrejas, ele recebeu a inspiração para que ele escrevesse cartas para os fiéis, para os companheiros, exortando-os mais uma vez, porque a gente sabe, nós somos muito assim, né? Muito voláteis, nós somos muito vulneráveis. A gente começa bem e de repente, a menor contrariedade, a gente já perde um pouquinho o nosso ritmo. Aliás, é algo muito interessante, persistência e perseverança, que precisa ser trabalhado com a sociedade. Eu percebo, ou nós, eu acho que vocês também, percebem muito nas pessoas, nos nossos jovens e às vezes em alguns adultos, essa falta de persistência e perseverança. Começa a fazer determinadas coisas, começa a acompanhar determinados cursos e no meio do caminho, às vezes não chega nem na metade do caminho, desistem. Eu, só por experiência própria, comentando aqui com vocês, justamente sobre essa questão de cursos dentro de casas espíritas. Nós, quando iniciamos uma primeira turma aqui, num dos grupos que nós participamos, quando iniciamos o primeiro curso para ajudar as pessoas a entender mediunidade, o curso de médios aqui na cidade, nós fizemos a inscrição e tinha mais de 120 pessoas inscritas. Nós terminamos o nosso estudo, que era coisa de 2 anos, não foi mais do que isso. Nós terminamos com menos de 30 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, olha o índice de desistência. Então, infelizmente, isso é muito comum. E Paulo estava percebendo isso lá nesta comunidade que ele ia fundando em cada local. E ele recebeu a inspiração da espiritualidade. Olha, você não vai poder ir em todos os lugares, você não vai poder voltar a todas as comunidades que você fundou, mas escreve cartas. E essas cartas são tão interessantes e tão importantes que até hoje nós nos debruçamos em cima delas. Até mesmo porque não foram cartas escritas exclusivamente por Paulo de Tarso, eu posso aqui dizer para vocês, porque ele vivia sob a inspiração justamente de Estevão, designado pelo próprio Cristo para assisti-lo na sua tarefa. Então, a gente percebe como Jesus estava no comando e no controle de todas aquelas situações, né? Iraci Rosa, boa noite também, Dona Rosali, sejam bem-vindas. Então, não eram cartas exclusivas de Paulo, mas cartas que estavam exatamente sendo também ditadas pela própria espiritualidade, procurando atingir a toda aquela ou a todas as comunidades, né? Nós temos cartas aos romanos, aos hebreus, aos tessalonicenses, aos coríntios, fora aquelas cartas particulares a Timóteo e por aí afora. Bom, dito isso, nessa específica carta de São Paulo aos Coríntios, e principalmente neste capítulo 1, capítulo 13, ele fala do amor. E como nós havíamos dito no início, naquela cidade, naquela comunidade, não era algo comum às pessoas esse cuidado com os relacionamentos. E Corinto, para a gente ter uma ideia, era uma cidade assim tão voltada justamente para essa beleza, para a ambição, para os prazeres, que Emmanuel, quando vai iniciar o romance Paulo e Estevão, ele dizia que as ruas de Corinto eram suntuosas. E a gente vê essa frase e imagina que apenas e tão somente uma linguagem poética que Emmanuel usava, mas não é, gente. As ruas de Corinto eram mesmo suntuosas em determinados locais, por quê? Porque é exatamente isso que eles procuravam exaltar. E para a gente ter uma ideia, romance Paulo e Estevão, escrito mais ou menos ali na década de 40, através do Chico, quando foi 30 anos depois, mais ou menos na década de 70, escavações onde foi a antiga cidade de Corinto, eles descobriram que algumas ruas de Corinto eram de mármore. Só para vocês terem uma ideia do que eles viviam naquela época.
E a gente sabe que isso era coisa típica dos castelos, das pessoas que tinham condições, das pessoas que tinham dinheiro. Então, o negócio é realmente fantástico, né? Adaí, muito boa noite para vocês, seu companheiro, sejam bem-vindos. Então, como tinha ou o povo deturpava o amor, Paulo escreveu essa importante, interessantíssima carta para sublimar o amor. Ok? Mas, vamos lá. O que Kardec faz? Kardec pega um trechinho dessa carta de Paulo e traz ou nos apresenta aqui nesse título. Ele vai pegar justamente aquele trechinho que diz que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que sou, ou um símbolo que retine. E aí vai. Diversas questões que eu não vou fazer a leitura aqui, porque depois vocês conseguem ler com mais facilidade. Mas aquilo que Kardec pega e destaca, eu também separei em pontos e tópicos. Gente, o que Kardec coloca aqui? Ele põe o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O que seria esse falar a língua dos homens e dos anjos? Por exemplo, pelo menos na nossa visão, Kardec está querendo dizer aqui, ou extraindo esse trecho, para dizer o seguinte: eu posso ter todo o conhecimento que o mundo material me proporciona, assim como eu posso ter o conhecimento que o mundo espiritual me proporciona. Se eu não tiver caridade, isso não me serve para nada. No segundo ponto, ele vai destacar: ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios. Ou seja, a gente já sai do campo do conhecimento. A gente entra para o campo do místico, do misterioso. Poxa, imagina só naquela época. Aliás, hoje já é assim. Alguém que faz uma profecia, alguém que adivinha alguma coisa, todo mundo já fica ali maravilhado e se volta para essa pessoa. Kardec diz que ainda que eu tivesse o dom da profecia, essa mediunidade, essa sensibilidade, ou essa conexão com o mundo espiritual que me envolve, ainda que eu consiga ali identificar determinados mistérios que as outras pessoas não conseguem, se eu não tiver caridade, aquilo de nada me adiantará. E um terceiro trechinho, ele exalta também, só que agora a própria fé. Ele falou que mesmo que eu tivesse a fé, sabe aquela fé que o próprio Cristo nos ensinou, que do tamanho de um grão de mostarda seria capaz de transportar uma montanha de um lugar para outro? Pois é, Kardec nos seus comentários ele diz: ainda que tivéssemos essa fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Veja como que Paulo, primeiro, foi fantástico e brilhante. Aliás, podemos começar, não sei quem foi que inspirou essa carta, se Estevão, se o próprio Cristo, não sei. Mas com parte exatamente da espiritualidade, determinados pontos aqui que já naquela época buscavam exaltar. E até hoje é uma poesia lindíssima, mas que infelizmente as pessoas não buscam o grande e verdadeiro significado das suas palavras. Por isso o codificador trouxe aqui especificamente para este capítulo. E ele fecha ali o trechinho dizendo que as 3 virtudes principais, fé, esperança, caridade, todas elas permanecem. Mas a mais importante de todas elas é justamente a caridade. Gente, o que nós somos sem caridade? Como diz aqui no texto, e Kardec comenta: posso ter conhecimento, posso ter mediunidade, posso ter fé, posso ter esperança. Mas será que eu vou conseguir avançar e evoluir se eu não tiver a caridade? Ou se eu não voltar tudo isso que eu busquei para o meu próximo? Porque quando Jesus
trabalha os mandamentos no amor a Deus e no amor ao próximo, unindo tudo, ele está querendo dizer que qualquer coisa que eu conquiste, seja a fé, seja o conhecimento, seja, eu tenho que voltar isso para o próximo. Eu não posso ser egoísta o suficiente de querer guardar só para mim. Por quê? Porque aquilo vai me reter, aquilo vai me prender, aquilo vai me estacionar, aquilo vai me paralisar. Olha para vocês verem que quando se fala nessas outras virtudes, vou citar o exemplo que o próprio Paulo coloca na sua carta, a fé e a esperança. Gente, a fé, tanto a fé quanto a esperança, ela diz respeito a nós, só que para com a gente mesmo. Você tem fé e você acredita, mas você tem fé e acredita é para você mesmo, né, Natália? Boa noite, seja bem-vinda. Se você tem esperança, essa esperança alimenta você mesmo. Agora veja só, se eu não dividir isso com alguém, se eu não repassar isso com alguém, se eu não compartilhar isso com alguém, ficar só comigo, é o que Kardec está falando e que o próprio Paulo fala, do que vai adiantar? Vocês imaginem se vocês estivessem lá no céu, vamos imaginar o céu como a gente aprendeu, como muitos aprenderam, imaginar se você lá no céu sozinho. Eu tenho fé, por isso eu fui para o céu. Eu sou esperançoso, eu estou lá no céu. Mas sozinho, o que você ia fazer lá? Sem ninguém para conversar, sem ninguém para compartilhar, sem ninguém para dividir. É um pouco daquilo que a gente disse do juízo final, né? Naquela parábolazinha da mãe. Olha, se eu estiver lá no céu, meu filho sofrendo no inferno, o céu não vai resolver nada para mim não, que eu vou ficar sofrendo muito mais lá do que se eu estiver acompanhando meu filho no inferno. Então, justamente para mostrar para nós que essa questão, e aí o que eu disse para vocês que eu ia repetir, do próprio amor, gente, ela tem como base e fundamento o outro, o próximo. Não pode ser diferente. Por isso que eu digo, olha, a questão do amor. Eu não sei a natureza jurídica dessa palavra amor, né? Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. O que é o amor? É uma virtude, é um sentimento, é um mandamento, é uma lei, é uma emoção, é uma sensação. Talvez seja tudo e talvez seja nada. Não sei. O importante é que Kardec está exatamente tentando esmiuçar para nós e falando que nós vamos conquistando um pouquinho deste conhecimento do amor a partir do momento que a gente pratica caridade e distribui e compartilha com os outros. A gente vai ter sensações diferentes. Porque o estado, ou melhor, o céu ou o inferno, são estados de alma. E como poderia ter um estado de alma feliz, sozinho, isolado, sem ninguém para dividir, sem ninguém para compartilhar? Então, com certeza, a caridade é o que nós precisamos para a salvação. Fora dela não existe salvação, porque fora da caridade eu vou estar sozinho, eu vou estar isolado. Não vou estar em conexão nem com Deus e muito menos com o próximo, né, Sebastião? Muito boa noite, seja bem-vindo. Não vou estar com Deus e nem com o próximo. Então, é isso que o codificador chama a nossa atenção, principalmente neste capítulo. E aí, nós vamos só para a gente fechar os comentários de Kardec, e depois vem a instrução dos Espíritos, tem mais 2 trechinhos curtinhos, onde ele faz os comentários, mas justamente em cima disso. Por quê? O primeiro deles, fora da igreja não há salvação. Gente, até então existia muito isso. Aliás, até então não, ainda hoje. Se você pegar qualquer tipo de crente, entre aspas, fanático, ele vai dizer para você que, se você mexe com isso, isso é coisa do demônio, você vai para o inferno, você... Geralmente. E, digo mais, inclusive muitos
espíritas ou que se dizem espíritas também chegam a falar isso para os outros. Fora do espiritismo não tem salvação. O espiritismo é que esclarece. O espiritismo... Não, gente. O próprio Kardec está deixando muito claro aqui em todo esse capítulo. Inclusive ele coloca lá no final. A gente está falando que fora da caridade é que não tem salvação. É da caridade, ou deste ato justamente de compartilharmos tudo com todos. Não podemos segregar, só aqueles que são da minha religião é que vão se salvar. Vocês acham que Deus segregou? Você acha que Deus separou alguém? Você acha que Deus... Não tem como. Se Ele criou todo mundo, como é que Ele poderia rejeitar alguns porque não pertence a essa ou aquela crença? Não tem como a gente pensar isso de Deus. Aliás, como diz Kardec, essa frase, fora da caridade não há salvação, provavelmente ela irrita muitas pessoas. Nossa, mas será que essa frase... Sim, essa frase incomoda muitas pessoas. Por que eu acho que ela incomoda muitas pessoas? Por uma simples razão, gente. Muitas das vezes nós estamos aqui lutando, mas eu assisto as lives todos os dias, ou eu vou no centro, ou eu vou na missa, ou eu vou no culto, e tem gente que não vai em lugar nenhum. E como é que essas pessoas podem se salvar? Pela caridade. Eu falo que ela incomoda porque vocês imaginem como que... Eu vou brincar aqui, né? Vou brincar aqui como se a gente fosse... Imagina como é que nós nos sentiríamos se você veio enxergar um criminoso numa situação melhor do que a sua lá no plano espiritual. Talvez muitos podem dizer assim, não, mas não me incomoda não. Será? Nós que estamos aqui refletindo sobre isso. Poxa, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tudo certinho, eu não faço nada errado. Aí fulano faz um negócio errado e de repente chega lá e está numa posição melhor do que a minha. Então a caridade, ela faz exatamente isso, gente. Ela iguala todas as pessoas. Um criminoso pode ser caridoso. E repito, isso incomoda os outros. Um criminoso pode ser caridoso. Aliás, reflitam comigo. O que vocês acham que Jesus fez? Ou o que Jesus queria quando ele contou a parábola do samaritano? Vocês acham que ele não quis incomodar os doutores da lei, os fariseus, os judeus que achavam que era... Foi isso. Porque os samaritanos eram considerados heréticos, eram considerados criminosos, eram considerados qualquer coisa. Aí de repente Jesus vem e fala para eles, é ele que vai, é ele que está fazendo caridade, ele que vai, você não. O sacerdote não vai, o levita não vai, passou, viu a pessoa ali, quem que você acha que merece alguma coisa? Quem que merece a salvação? É o samaritano. Jesus fez isso. Então, só que, lógico, quando isso passa a nos incomodar, a gente tem que ficar atentos. A gente tem que ficar atentos. Tá? Por outro lado, a gente tem que ficar feliz. Se tem alguma coisa me incomodando, já estão me mostrando qual é o caminho. Já estão me mostrando o que eu preciso mudar e melhorar em mim. Porque o objetivo da evolução é nossa. Quando a gente faz caridade, a gente faz para nós nos conectarmos com o Criador e ficarmos mais próximos dele, porque ele só faz a caridade. Então é algo que beneficia a gente. Só que a gente ainda acha que fazer caridade beneficia o outro. Veja a importância desse capítulo que nós estamos estudando aqui junto com Kardec. A caridade, repito, ela une as criaturas, é diferente da igreja ou das religiões que separam as criaturas. Separam tanto, gente, que nem os laços de consanguinidade conseguem manter a união. Provavelmente muitos de vocês aqui têm esse problema.
Alguém da família que não aceita a doutrina espírita se incomoda com isso e às vezes não quer nem saber de papo com vocês e tal, procura até se distanciar exatamente por quê? Porque eles entendem dessa forma. A caridade não. A caridade ela faz justamente isso, ó, ela une, ela derruba qualquer tipo de barreira e é possível para todas as pessoas. Desde as mais simples, como diz Kardec, até os mais sábios, todos podem utilizar dela. Todos podem se conectar com o Criador através da caridade, como o samaritano. Uma outra frase que o próprio Kardec vai também rebatendo é a fora da verdade não há salvação. Sim, porque muitas pessoas já imaginam ou visualizam a verdade como um ponto de salvação. Kardec vai dizer e falar que é mais ou menos o mesmo princípio que a igreja. Porque as igrejas, de uma certa forma, querem se apropriar da verdade. É isso. O que as igrejas querem é se apropriar da verdade. E não aquela conexão ou reconexão da criatura com o Criador. Querem se apropriar da verdade e nessa apropriação querem trazer e falar para as pessoas, ó, se você estiver aqui, tá tudo certo. Fulano lá está com a mentira. Mas, gente, no universo infinito, como é que a gente pode falar que uma religião que nasceu aqui, que foi criada acolá, ou que tem como líder determinadas pessoas, como é que elas podem controlar todo o universo, inclusive as leis que regem o universo? Então não tem como eu dizer que a verdade está aqui ou a verdade está ali. A verdade, segundo Kardec, ela está sim, de uma forma talvez praticamente completa, com aqueles seres que já passaram por todos os estágios da evolução, que não precisam mais reencarnar e que conhecem todos os segredos e mistérios que envolvem as leis universais e podem hoje se colocar como auxiliares de Deus na obra da criação. É o que Kardec fala. Essas pessoas, sim, você pode dizer, estão com a verdade. Agora, aqui entre nós, todos devedores e ignorantes que ainda somos, que não sabemos sequer utilizar 5% da capacidade da nossa própria mente, ou seja, tem 95%, ou como diz, né, a psicologia, a psiquiatria, principalmente citando aí Freud, Jung, você tem, né, um iceberg em cima do oceano, mas você tem todo um oceano tampando, você tem uma pontinha de fora daquilo que você sabe diante de tanta coisa que você desconhece, e aí você quer dizer que mantém a verdade? Então, Kardec fala, ó, definitivamente, parem, fiquem calmos e tranquilos. Primeiro, que vocês não têm que conhecer tudo, e segundo, que o caminho que pode nos conduzir a essa salvação chama-se caridade. Por isso que Jesus deixou muito claro: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como nós ainda não detemos esse conceito amplo e completo de amor, ele falou, vamos desenvolver a caridade? Sim. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pronto, a gente já vai estar no caminho dessa própria evolução. Olha para vocês verem, no caminho. Então, que a gente possa e consiga entender isso. Nós temos mais um texto só, né, nas instruções dos Espíritos, para a gente fechar esse capítulo, né? A Luísa Nalim coloca aí, né, que tem essas questões sim, né, Luísa? As pessoas acham que nós estamos simplesmente, mas por quê? A gente percebe que é ignorância, e é isso que Kardec está tentando falar para nós, ó, vamos sair da ignorância. Vamos sair da ignorância e pensem em Deus como o criador do universo inteiro e não criador de uma comunidade. Não, Deus é muito maior do que tudo isso, então a gente precisa ampliar essa nossa visão e capacidade, né, Sr. Antônio Onofre? Muito boa noite. A gente fica por aqui, esgotamos aqui o nosso tempo, nós continuaremos com as nossas reflexões nos nossos próximos programas. Muita paz a todos vocês, muita paz ao lar de vocês e que Jesus os abençoe sempre.